Voltei com mais um vídeo e hoje eu vou falar rapidamente, vou tentar ser breve o máximo possível, né? E nós vamos conversar um pouco sobre o poder legislativo. Eu vou deixar para fazer o processo legislativo em uma outra aula, tá certo? Então, vamos começar aqui, como na outra aula, por uma introdução. Nós sabemos que há uma divisão de poderes, né? Então, há uma tripartição de poderes, a teoria da tripartição dos poderes. Então, temos os poderes executivo, legislativo e judiciário. Essa tripartição de poderes se fundamenta principalmente em duas vertentes ali, a separação de funções e também se fundamenta no sistema de freios e contrapesos. A separação de funções justamente visa limitar o poder, né, estatal, não só o poder punitivo, mas também o poder de criar leis, o poder de executar normas, certo, pessoal? Por isso, a tripartição ali é a separação de funções. Então, quer dizer que cada poder só vai atuar dentro daquilo que lhe foi conferido, né, da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. Já o sistema de freios e contrapesos serve para um poder limitar o outro quando ele vê que aquele está em abuso, certo? Quando estiver exercendo com abuso a sua função, o outro poder tem ali a atribuição de limitar. É sempre bom lembrar que são poderes harmônicos e independentes entre si, ou seja, eles coexistem, né? Eles não se anulam e eles atuam ali lado a lado. Atualmente, né, tem se entendido que não é correto essa denominação de divisão de poderes, e sim que há uma especialização de funções, ou seja, não há uma divisão, há uma especialização. Ele faz uma função com preponderância, que são as funções típicas, e as funções atípicas não são tão preponderantes, então seria uma especialização de funções. O Poder Judiciário é especializado em julgar, mas ele também tem ali a competência legislativa, ele elabora algumas normas regimentais, certo, gente? Porque o poder estatal ele é uno, então não é correto se falar em divisão, e sim em especialização de funções. Como nós estamos falando sobre o poder legislativo, eu vou falar sobre, vou focar, né, nas funções típicas, preferencialmente, e um pouquinho nas atípicas do poder legislativo. Pronto, dentro da função típica do poder legislativo, nós temos ali a prioridade, né, daquele poder é o legislar, ou seja, ele cria normas, ele elabora normas que inovam no ordenamento jurídico, criando obrigações, impondo condições e etc. Certo? Mas também temos agora, né, a doutrina majoritária, assim, moderna, fala que não é só a função típica de legislar, mas também de controlar e fiscalizar atos do poder executivo, tá bem? São essas duas típicas. Legislar e controlar e fiscalizar a atuação do Poder Executivo, ou seja, fiscalizar a administração pública na sua atuação. Basicamente, dentro da função atípica, nós temos a função de julgar, que o Senado Federal, ele julga o presidente da República em crimes de responsabilidade. Então, aqui nós temos uma função atípica do Poder Executivo, que é julgar, né, já que é uma função típica do Poder Judiciário. Também temos a função atípica, né, propriamente dita, seria a função administrativa, que é de elaborar ali seu regimento interno, criar órgãos, criar cargos públicos. Depois de explicar essas nuances iniciais, nós vamos aqui para a divisão, né? Porque há o poder legislativo federal, estadual e municipal, assim como há no executivo. No poder legislativo federal, que vai ser o foco da nossa aula, embora eu vá adentrar em alguns aspectos dos outros, nós temos aqui a divisão, né, que do Poder Legislativo Federal ele é bicameral, porque é composto pela Câmara de Deputados e Senado Federal, que compõem os dois juntos o Congresso Nacional. Já o Poder Legislativo Estadual e Municipal, eles são unicameral, ou seja, composto por um único órgão ali, né, diferentemente do federal, que é Senado e Câmara de Deputados, que juntos formam um Congresso. No estadual tem a Assembleia Legislativa, né, que é os deputados estaduais, e no município tem a Câmara de Vereadores, que são os vereadores. Lembrando que a Câmara de Deputados, como o Senado Federal, são órgãos independentes, okay? Eles não são subordinados um ao outro, não são subordinados ao Congresso Nacional, já que o Congresso Nacional é a reunião dos dois.
Tá certo? Então, a Câmara de Deputados, ela representa o povo. É composta, né, até a data desse vídeo, por 513 deputados. Já o Senado Federal é composto por 81 senadores, sendo que o Senado Federal ele representa os estados. Enquanto a Câmara de Deputados representa o povo, o Senado Federal representa o estado, certo? É bom a gente fazer uma diferença entre legislatura e sessão legislativa. O que é uma legislatura? A gente sabe, né, que os mandatos são criados para 4 anos, né? Então, eu elegi um deputado, ele vai para um mandato de 4 anos. Pode ser que ele seja reeleito para um mandato de mais 4. Então, a legislatura fala desse primeiro mandato, desconsidera a reeleição, né? Que aí vai ser já outra legislatura. Então, a legislatura é o período de 4 anos para o qual ele foi eleito. Ah, se for reeleito, aqui já é outra legislatura. Então, uma legislatura é um mandato de 4 anos. Deu para entender, gente? Uma legislatura é um mandato de 4 anos. E a sessão legislativa? A sessão legislativa é isso aqui, ó. No mandato, a gente tem a legislatura aqui de 4 anos. A sessão legislativa é 1 ano. Então, dentro de uma legislatura, nós temos 4 sessões legislativas. Então, cada sessão legislativa corresponde, na verdade, a 1 ano. 1, 2, 3, 4. Uma legislatura, 4 anos. E dentro de uma legislatura, temos 4 sessões legislativas, cada uma em 1 ano. O poder legislativo, ele tem duas, assim... Eles são eleitos de acordo com 2 sistemas, o proporcionais e o majoritário. O Senado Federal, os senadores no caso, né, são eleitos pelo sistema majoritário, como eu já expliquei no vídeo anterior, né, no Poder Executivo, se você não ouviu, vá ver. Eles são a exceção ali, porque geralmente o sistema majoritário serve para os poderes executivos, presidente, governador e prefeito. Já os senadores, eles entram ali. Então, o mandato corresponde aqui ao sistema majoritário, pertence ao indivíduo que foi eleito. Mas não é a regra para o poder legislativo, já que deputados e senadores são eleitos pelo sistema proporcional. E o que é o sistema proporcional? Tem ali umas regrinhas, né, que o mandato não pertence ao indivíduo que foi eleito, e sim ao partido, em razão do coeficiente eleitoral. Então, eu sugiro que você faça uma anotaçãozinha. Deputados e senadores não são eleitos pelo mesmo sistema. Deputados são eleitos pelo sistema proporcional, enquanto senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Agora vamos entrar aqui dentro das competências do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele tem ali várias competências instituídas na Constituição. Vamos começar pelo artigo 48, né, que dispõe das competências que o Congresso, ao elaborar, precisa da sanção, ou seja, da aprovação do presidente da República. E essa sanção significa o quê? Exemplificando, esse artigo 48 trata da função legislativa da União. A União é representada pelo Poder Legislativo Federal. Então, o Congresso Nacional é quem elabora as normas da União, as normas federais. E quando a gente fala que precisa da sanção do presidente, é bom você notar, porque faz referência a que essas matérias sejam tratadas especificamente por lei formal. Lei formal é o quê? Lei, não pode ser por ato administrativo, tem que ser uma lei formal, uma lei ordinária, uma lei complementar. Já que elas vão estar inovando no ordenamento jurídico, elas precisam ser tratadas por meio de uma das formas ali, né, existente dentro do processo legislativo. Não pode ser por um mero ato administrativo, já que atos administrativos normalmente não inovam no ordenamento jurídico e servem apenas para exemplificar, demonstrar, né, e dar fiel cumprimento às normas já criadas por lei. Então, essa competência do artigo 48 é para ela legislar sobre as matérias da União, matérias que dependem de lei. Eu não vou saber te dizer de quais são as matérias, mas eu vou ler o artigo aqui, eu abri para vocês, certo? O artigo 48 diz o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, se precisa da sanção do presidente, é porque precisa de lei formal, dispor sobre todas as matérias da competência da União. Como eu disse para vocês, o Poder Legislativo Federal, composto pelo Congresso Nacional, é o responsável por elaborar as normas da União, as normas federais, né? União, norma federal. E quem é a competência legislativa de criar normas, de criar leis, é do Congresso Nacional. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Ele vai
legislar sobre sistema tributário, arrecadação, plano plurianual, fixação e modificação de efetivo das Forças Armadas. Lembre, Forças Armadas é União. Polícia Civis, ela vai dispor sobre o quê? Sobre normas gerais, porque os estados, os policiais civis e os policiais militares, eles são subordinados ao governador. Então, o estado também pode ali legislar, né? Mas a União, ela fixa normas gerais. Aqui dentro dessa competência também tem, né, transferência temporária de sede do governo, que precisa de lei, com aprovação da sanção do presidente, concessão de anistia, como eu já falei anteriormente, né? A anistia ela é concedida pelo Congresso Nacional através de lei. Já o indulto e a graça eles são por decreto e não é pelo Congresso, é o presidente da República e admite a delegação a alguns agentes, como o ministro de Estado, Procurador-Geral da República e a AGU. Temos a criação, a transformação e a extinção de cargos públicos, que a regra é que seja por lei. Tem aquela exceção ali no Poder Executivo, mas que é em cargos vagos. Aqui não, aqui você vai criar um novo cargo. Você vai extinguir um cargo que esteja ocupado, então você vai precisar de lei. Lembra, gente, que eu estou falando do Poder Legislativo Federal. Vai dispor também sobre telecomunicação e radiodifusão, matéria financeira, cambial. Mas isso aqui você vai decorar melhor quando você for estudar ali a divisão de competências constitucionais. Que aqui não é o foco, né? O foco aqui é a gente falar um pouco melhor, mais aprofundado sobre o Poder Legislativo. Não só das suas funções, que ali seria o ideal uma aula só para isso. E bota uma chavinha aí. É o Congresso Nacional que vai fixar, né? Que vai definir o subsídio, o valor que os ministros do STF vão receber. Tá bom, gente? Agora vamos para a competência que não precisa de sanção, ou seja, ela pode ser por um decreto, não precisa da aprovação necessariamente do presidente da República, que é o artigo 49. 48 é com a sanção. Se precisa da sanção, obrigatoriamente é por lei formal. Se não precisa da sanção, não necessariamente precisa ser editado por lei formal. Enquanto a competência do 48 é uma competência legislativa, de lei, de criar, a competência do 49 é uma competência administrativa. Então, não precisa necessariamente da aprovação do presidente, né? Aqui não exige essa aprovação, ou seja, ela não exige que seja editada por meio de lei formal. Aqui pode ser por um decreto, certo? Legislativo. Eu vou dar aqui para vocês uma lidinha nesse artigo, tá bom? É a competência exclusiva, que é exclusiva porque não pode ser delegada, do Congresso Nacional. Ele vai resolver privativamente sobre tratados internacionais, né, que foram assinados pelo presidente e que possam gerar encargos ou compromissos gravosos para o Brasil. Ele vai autorizar o presidente da República a se ausentar do país por mais de 15 dias, como já falei no Poder Executivo. Ela também vai autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem no território nacional, autorizar que, eu já falei, né, aprovar que o estado de defesa em intervenção federal. Por que aprovar? Porque o estado de defesa, ele primeiro é decretado para depois ser enviado o decreto ao Congresso que poderá, né, sustar ali a medida ou deferir. Já no estado de sítio, não, ele precisa aprovar, por isso a diferença. Então, autorizar ou aprovar o estado de defesa ou autorizar o estado de sítio, certo? Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Então, é aqui que entra aquela função típica do Poder Legislativo, além da legislar, que é fiscalização e controle do Poder Executivo, ou seja, da administração. Mudar temporariamente sua sede e fixar subsídio de deputados e senadores. Gente, o STF quem fixa é por lei formal, porque precisa da sanção do presidente, já que deputados e senadores não precisam da sanção do presidente. Ele também vai julgar, lembre que a competência é do Congresso Nacional para julgar as contas do presidente da República, né? Só que se o presidente não enviar, não apresentar em 60 dias essas contas, a competência deixa de ser do Congresso e vai para a Câmara de Deputados. O Congresso Nacional também escolhe 2/3 do Tribunal de Contas da União. Ele aprova atividades nucleares, autorizar e referendar e convocar plebiscitos
E outras funções que vai ser melhor você ler. Leia então o artigo 48, que são as que exigem lei formal, e o 49, que é por decreto legislativo. Certo, pessoal? Eu não posso aprofundar muito aqui, mas você lendo vai ser melhor. Quando você pegar essa aula para assistir, sugiro que você já abra no artigo 48 e 49, certo? Fazendo um link com a aula de Poder Executivo, né, que eu falei que o presidente da República ele pode solicitar ao Congresso que decrete o estado de calamidade nacional, mas a obrigação é do Congresso Nacional de decretar. Ou seja, não pode o presidente decretar. Quem decreta é o Congresso Nacional. O presidente só pode requerer. Então, ele está dentro das competências do Congresso Nacional, que não exige sanção do presidente da República. A Câmara de Deputados, como eu já falei, né, entrando especificamente dentro dela agora, é composta por 513 deputados e que são representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional. Lembrando que nenhuma unidade da federação pode ter menos que 8 deputados, nem mais de 70. Há alguns requisitos a serem preenchidos para ser deputado federal. Quais são? Idade mínima de 21 anos, estar no exercício do direito político, ter alistamento eleitoral na circunscrição, filiação partidária, e não precisa ser necessariamente brasileiro nato. Só o presidente da Câmara de Deputados aqui precisa. O naturalizado ele pode ser deputado, ele só não vai ser o presidente da Câmara de Deputados. É bom a gente dar uma ênfase aqui na idade, né? Vereador, 18 anos. É o único que é 18. A partir de 21 anos já pode ser diversas coisas. Deputado estadual, deputado federal. Mas com 35 ele pode ser presidente, governador e senador. As competências da Câmara de Deputados são bem mais enxutas, né? Sintéticas, elas são bem sintetizadas do que a do Congresso Nacional e a do Senado Federal. Então, basicamente, tem 2 incisos que você precisa botar na sua cabeça e não pode esquecer mais nunca. Vamos lá? É o artigo 51 da CF. Vocês vão aí, abram e acompanhem enquanto eu estou explicando. São materializadas através de resolução e não dependem de sanção presidencial. É uma competência meio que administrativa, não legislativa. Quais são essas duas que você precisa botar na sua cabeça? Primeiro, que é autorizar por 2/3 dos membros da Câmara de Deputados, 2/3 dos membros, né, a instalação de processo contra o presidente, o vice e os ministros de Estado. Vou repetir para vocês. Autorizar por 2/3 dos membros da Câmara de Deputados a instauração de processo contra o presidente, o vice e os seus ministros de Estado. Presidente, vice e ministro de Estado, 2/3 da Câmara. E a outra, ela vai proceder à tomada de contas do presidente da República quando ele não apresentar em 60 dias ao Congresso Nacional. Então, é subsidiária. Se o presidente não apresentar as contas ao Congresso Nacional para julgamento, vai para a Câmara do Deputado após 60 dias. Pronto? Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, primeiro é o Congresso Nacional. Se não apresentar em 60 dias ao Congresso, vem para a Câmara de Deputados. Esses 2 são os artigos essenciais que você decore. Autorizar por 2/3 dos seus membros a instalação de processo contra o presidente, seu vice e o ministro de Estado. E proceder à tomada de contas do presidente da República após 60 dias, né, do início da sessão legislativa, se ele não apresentou ao Congresso Nacional. As outras 3 é simples, ela é comum, né, de todos os entes. Elaborar seu regimento interno, dispor sobre sua organização e etc. Falar um pouco sobre o Senado Federal. O Senado Federal ele é composto por representantes do Estado, como eu já falei, eleitos pelo sistema majoritário. E o que acontece? Cada Estado elegerá 2 senadores com 3 suplentes. No caso são 5, né? 2 senadores com 3 suplentes. E aqui é uma excepcionalidade que nem muita gente sabe, né? O mandato de senador é para 8 anos e não de 4, como é o dos deputados. Para ser senador, precisa basicamente dos mesmos requisitos, né, que eu falei para deputado. Só que aqui, para ser presidente do Senado, também precisa ser brasileiro nato. Mas para ser senador comum, pode ser naturalizado. E lembrar da idade, né, que precisa ser maior de 35, enquanto senador ou enquanto deputados é com 21. Importante mencionar que quando eu falo da divisão ali dos sistemas, né, eleitorais, é porque a perda do mandato, né, por infidelidade partidária não se aplica aos sistemas majoritários, mas se aplica aos sistemas proporcionais.
Mas aí você pergunta o que é infidelidade partidária. Basicamente, se o titular do mandato eletivo deixar, né, sem justa causa o partido pelo qual ele foi eleito, se ele foi eleito pelo sistema proporcional, em regra ele vai perder o mandato. Agora, se ele foi eleito pelo sistema majoritário, ele não vai perder o mandato porque ele trocou de partido, porque o mandato vai ser da pessoa e não do partido, como acontece com as eleições proporcionais. Agora vamos falar um pouco sobre a competência do Senado Federal. Da competência administrativa, não precisa da sanção do presidente da República. É o artigo 52 da Constituição Federal, certo? E eu vou falar os artigos mais importantes que você precisa decorar, que é processar e julgar o presidente da República e seu vice, né, nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, como da Exército, da Aeronáutica e da Marinha, né, nos crimes conexos. Então, o ministro de Estado e esses outros só se for conexo com o presidente da República e vice. Vai julgar também o Senado Federal, né? Lembrando que é uma competência atípica, julgamento. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, AGU, nos crimes de responsabilidade. Nos crimes comuns, em regra, é o STF. Entrar aqui já no controle de constitucionalidade é função do Senado Federal, né, suspender, no todo ou em parte, lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e por fim, mais ou menos importante, né, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do PGR, que é o Procurador-Geral da República, antes do término do mandato. Lembrando que não existe essa obrigação de aprovação no Estado. Nos casos de julgamento pelo STF de crime de responsabilidade, daqueles dois primeiros incisos que eu falei, que é o presidente da República e vice, ministro do STF, então ele precisa, né, funcionar ali como presidente, né, do julgamento. Vai ser o presidente que vai apurar ali o julgamento, o do STF. Não vai ser o presidente do Senado Federal, vai ser o presidente do STF quem vai assumir o julgamento dentro do Senado Federal, depois ele vai presidir. Só que acontece, como já falei no Poder Executivo, a condenação, né, precisa de 2/3, da aprovação de 2/3, né, do Senado, e a perda do cargo, né, isso é inabilitação por até 8 anos, precisa dessa aprovação, tanto para a perda do cargo quanto para a inabilitação. Para a condenação pelo crime de responsabilidade, né, precisa dessa aprovação de 2/3 do Senado Federal. Mas quem vai presidir o julgamento, o procedimento ali, é o presidente do STF, embora seja julgado dentro do Senado Federal. Vou fazer só um lembrete que é inconstitucional uma lei estadual ou outra lei que equipare espécies de remuneração de agentes, certo? Não pode equiparar, o presidente da República só vai receber, no caso o deputado só vai receber o mesmo valor que o presidente da República. O senador é obrigado a receber a mesma remuneração que os ministros do STF. Gente, é proibida a vinculação de remunerações, certo? Vedada a equiparação entre espécies remuneratórias. Lembre sempre disso. Existem limites remuneratórios, que são o teto. Não pode ultrapassar X valor, mas não existe, tipo, ele tem que ser obrigatoriamente até aqui. O do Senado tem que ser obrigatoriamente igual ao do ministro, não se equipara remunerações, certo? É vedada a equiparação entre espécies remuneratórias. Vamos adentrar aqui um pouco nas reuniões. Importante mencionar que quando for instaurada a sessão legislativa, né, a primeira ali, ela não será interrompida sem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá bom, pessoal? Como eu já expliquei, legislatura 4 anos, sessão legislativa 1 ano. Uma legislatura 4 anos. Uma sessão legislativa 1 ano. Caso haja ali, durante o recesso parlamentar, a necessidade de se convocar extraordinariamente os parlamentares para resolver alguma questão, eles vão ser convocados para resolver aquela determinada, específica solicitação. Não pode ser convocado para X coisa e resolver Y quando chegar lá. Não. E também aqui é vedada, né, o pagamento de parcela indenizatória ou ajuda de custo, né, durante essa convocação extraordinária. Ele só vai poder resolver aquilo para qual foi convocado, não pode se acrescentar coisas quando já está lá, e também não será paga essa ajuda de custo, nem parcela indenizatória. Há algumas reuniões que são feitas em sessão conjunta. E o que seria uma sessão conjunta? É
reunião que vai ser tanto da Câmara de Deputados quanto do Senado Federal juntamente, ou seja, no Congresso Nacional. Vai ser pelas duas casas juntas, que é para receber o compromisso, né, a posse do presidente e vice da República, para apreciar o veto do presidente em alguma lei, também para inaugurar a sessão legislativa, bem como para elaborar o regimento comum. São essas quatro: apreciar o veto do presidente da República, receber o compromisso, né, do presidente e vice, elaborar o regimento interno comum das casas e inaugurar a sessão legislativa. Pronto, agora vamos adentrar em uma parte mais chatinha, né, que é a sessão preparatória e as mesas diretoras. Gente, durante a mesa diretora, na verdade, no exercício das funções ali na mesa diretora, há eleições, né, para os cargos ali dentro. Quem vai ser o presidente daquela mesa? Então, os mandatos aqui são de 2 anos e na Constituição Federal é proibido a eleição para o subsequente, né, não pode ser 4, vai ser 2 anos. Ele não pode exercer o subsequente aqui, acabou os 2, ele não pode vir para mais 2. Passa esse tempo aqui e depois de 2 anos ele pode de novo, na terceira eleição. Nos estados não tem essa obrigatoriedade, ou seja, não é uma norma de reprodução obrigatória nos estados, embora seja no Congresso Nacional, ok? Um deputado eleito aqui para esse mandato de 2 anos, quando acabar ele não pode vir ser eleito novamente para um mandato juntinho, mas caso haja uma solução de continuidade, né, 2 solução para depois um terceiro mandato, ok. Agora ele não pode seguidos. Só para fixar, eles são eleitos para mandatos de 2 anos, vedada a recondução, né, ou seja, a eleição subsequente para o mesmo cargo, tá bom? Mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, mas não é uma norma de reprodução obrigatória nos estados, é só no federal. Então, na Assembleia Legislativa pode haver um mandato de mais de 2 anos, ele pode ser por 4, tá bom, galera? Anote isso, que não há aqui o princípio da simetria, só federal. Deputados e senadores não podem por mais de 2 anos consecutivos. Agora vamos adentrar num tema quente, né? Um tema que cai bastante, que é bastante comentado também, que é comissões parlamentares. Ah, só existe a comissão parlamentar de inquérito? Não, comissão parlamentar de inquérito é uma específica, mas existem outras comissões parlamentares, tá certo? Tem comissões permanentes, que são aquelas que existem indefinidamente, que foram criadas para apreciar determinada matéria, tipo a CCJ, né? Que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é permanente, ela existe desde sempre, para sempre, mas ela pode ser extinta. Pode, porventura, ser extinta, mas não tem prazo pré-determinado para ela. Mas já existem também as temporárias, que foram criadas para atuar em determinada matéria por um tempo específico. Então, as permanentes são também denominadas temáticas, pois elas se vinculam ao tema, à matéria, né? Elas vão analisar uma matéria específica e não se vincula a tempo, ao contrário das temporárias que se vinculam em regra ao tempo e não à matéria. A regra é que sejam 16 comissões permanentes, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, mas nada impede a criação de novas ou extinção de alguma, né? Aí você me pergunta qual é uma comissão mista. Uma comissão mista é aquela que é composta tanto por deputados quanto por senadores, então por isso que ela é mista. Se ela for composta só por deputados ou por senadores, ela não é mista. E o que é uma comissão representativa? Ela vai representar ali durante o recesso parlamentar. E agora chegamos no foco, né, da mais conhecida, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que ela serve para a investigação de alguns fatos. E ela tem alguns requisitos, que é fato determinado e prazo certo. Lembrando que as CPIs, elas são comissões temporárias, porque, como eu falei, ela precisa ter prazo certo. Gente, as comissões parlamentares de inquérito, elas terão poderes investigativos, né, investigatórios próprios de autoridades judiciais. Não é tudo, ela não pode decretar uma busca e apreensão, ela não pode decretar uma interceptação telefônica, mas ela pode quebrar um sigilo de dados, um sigilo bancário, certo? As comissões parlamentares de inquérito, elas podem ser criadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado, ou quanto pelas duas juntamente, né? Não necessariamente tem que ser uma ou outra separada ou junta, pode ser tanto separada como junta, não tem essa obrigatoriedade. Mas tem os requisitos, ela é instaurada a partir do requerimento de 1/3, certo, dos membros. Por que 1/3? É porque ele visa aqui assegurar o direito das minorias, né, de acesso ali à investigação. Aí você lembra, minorias, por isso que 1/3.
Então, para a instauração de uma CPI, precisa de um terço de requerimento dos seus membros, um terço da Câmara, um terço do Senado, certo? Prazo certo e fato determinado. Lembrando que as comissões, elas só vão apurar os fatos, elas são investigativas, é tipo um delegado. O delegado não julga, é a mesma coisa a CPI. Ela vai investigar e depois que ela investigar, ela vai mandar essa investigação para o órgão responsável, por exemplo, o Ministério Público. Aí você pode me perguntar, é possível ter mais de uma CPI ao mesmo tempo, simultâneas? Sim, existe essa possibilidade, desde que não supere o limite de 5 CPIs. Aí esse limite é 5 nas duas ou 5 em cada casa. Pode ter 5 no Senado, pode ter 5 na Câmara, não precisa ser 5 nas duas, 5 em cada. Essa é a regra, pode haver uma excepcionalidade. Lembrando que esse fato certo, que a gente mencionou aqui, não é um fato de interesse privado, é um fato de interesse da vida pública. Ou seja, é interesse da vida pública e da ordem constitucional. Não pode ser basicamente só um interesse privado. Não pode. Interesse público ou da ordem constitucional. Você pode me perguntar também, pode ser instalada uma CPI para apurar o mesmo fato na Câmara e no Senado? Pode, nada impede. Mas há também algumas vedações à instauração da CPI, ou seja, não pode ser instaurada a CPI para apurar assuntos de outro ente federado. Não pode a União instaurar para analisar um Estado. Não, o Estado instaura as dele, a União instaura as delas. E também tem algumas vedações, como eu já falei, que é assuntos que são próprios do Poder Legislativo. Então, ele não pode usurpar a função do Legislativo, como, por exemplo, ele decretar uma interceptação telefônica ou ele quebrar um sigilo decretado por um juiz. Isso não existe. É uma vedação. Certo, eu falei que precisa de prazo certo. Qual é esse prazo? A CPI tem um prazo de 120 dias e é prorrogável por até metade do prazo. Ou seja, ele é 120 dias mais 60, que dá o total de 180 dias no máximo. 120 com uma prorrogação de 60, que é metade do prazo, que dá o prazo final de 180 dias. Lembrando que, segundo o STF, a quebra do sigilo bancário ali pelos parlamentares na CPI precisa da aprovação da maioria absoluta dos membros que compõem o órgão da investigação. Aí você pode me perguntar se é obrigado o investigado comparecer, ali a obedecer a intimação de comparecimento perante a comissão. Há uma divergência jurisprudencial. Há alguns que dizem que sim, essa presença é compulsória, mas quando ele chega lá ele tem o direito ao silêncio, e tem aqueles que dizem que é facultativa e que também tem o direito ao silêncio. Então, há essa divergência aí no ar. Eu vou fazer um link aqui para vocês que é importante, É competência originária do STF julgar mandado de segurança, bem como HC, impetrados contra CPIs que estejam tramitando ali no âmbito do Congresso Nacional ou em qualquer das suas casas. E também será prejudicada a análise do mandato de segurança do HC se vier a ser extinta a comissão, tanto por conclusão do trabalho ou por outro fator, porque acaba que perde o objeto, ainda que ela tenha feito a remessa a um órgão julgador. Se for extinta a comissão, o mandato de segurança e o HC perde o objeto. Bota aqui, perde o objeto se extinta a comissão. Perde o objeto se extinta a comissão, ok? Não existe previsão na Constituição de CPIs estaduais ou municipais, embora, pelo princípio da simetria, seja admitido. O que acontece é que na municipal, por não existir poder municipal judiciário, ela não vai ter essas atribuições próprias, desses poderes investigativos próprios do poder judiciário, que são atribuídas tanto à federal quanto à estadual. Agora vamos entrar num tema quente, que são as imunidades parlamentares. Nós temos 2 tipos de imunidade parlamentar. A relativa a palavras, opiniões e votos, que é a material, e temos a formal, que é para processo de julgamento. Lembrando que essas prerrogativas, essas imunidades, elas não são pertencentes ao indivíduo, e sim à função. Ok, pessoal? Vamos adentrar um pouquinho. Para ter direito a essa imunidade, começa a partir da diplomação, ou seja, antes da posse. Mas o que acontece? Para você ter direito a usufruir dessas prerrogativas, dessas imunidades, você precisa ter praticado o fato durante o mandato e que tenha relação com a função. Esses 2 requisitos, durante o mandato e que tenha relação com a função.
Eu vou dar uma lida no artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente. Não fala administrativamente, gente. Eu já errei uma questão por causa disso. São invioláveis civil e penalmente, certo? Por qualquer das suas opiniões, palavras e votos. E aqui a gente está tratando da imunidade material. Ou seja, ele não vai ser responsabilidade civil nem penalmente por suas palavras, opiniões e votos, desde que pratique durante o exercício da função, né? E que tenha relação com a função. Não necessariamente precisa ser dentro do âmbito do Congresso, da Câmara ou do Senado, mas precisa obrigatoriamente estar dentro desses dois requisitos, que é durante a função e em relação com a função. Agora vamos adentrar um pouquinho mais na formal, que é para processo e prisão. Artigo 53 da Constituição Federal. Desde a expedição do diploma, como eu já tinha dito antes da posse, né, os membros do Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senadores, não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável, gente. Ele não pode ser preso, salvo por crime inafiançável. Okay? Diferentemente do presidente da República, que eu falei anteriormente, né, na outra aula, que ele não pode ser preso, só por sentença judicial transitada em julgado. Recapitulando, senadores e deputados não podem ser presos, salvo por crime, salvo, né, se for pegado cometendo um crime, ou seja, em flagrante por um crime inafiançável. Ah, mas o crime tem vários crimes inafiançáveis, crimes hediondos, tem crime de racismo, certo? Aí você tem que dar uma pesquisadinha para ver o que é um crime inafiançável. E se ele for preso, aí, né, o responsável pela prisão efetuará, né, a comunicação em 24 horas à Câmara de Deputados ou Senadores, né, a casa respectiva para que decida pela manutenção ou não da prisão. Essa decisão, né, da casa será por maioria dos membros, não é maioria absoluta, é maioria simples. Lembrando que eles também podem ser presos, né, por sentença judicial penal condenatória, né? Além dessa prisão em flagrante por crime inafiançável, a outra possibilidade é a de crime ou a de condenação criminal transitada em julgado. Então, o que aqui está se vedando é as prisões provisórias, provisórias não, gente, na verdade são as prisões preventivas e temporárias, né? São as prisões cautelares, já que a prisão provisória é inadmitida, não é admitida. Então, os parlamentares eles só podem ser presos, né, cautelarmente nas hipóteses de flagrante de crime inafiançável. Isso se chama, é o que se dá o nome de estado de relativa incoercibilidade dos congressistas, né? Estado de relativa incoercibilidade pessoal dos congressistas. Aí, após a casa receber essa comunicação da prisão flagrante, né, por crime inafiançável, dentro de 24 horas, ela decidirá por maioria absoluta. Bota aqui, maioria absoluta, maioria absoluta. Eu posso ter me equivocado, né, em alguma parte aí fala de maioria simples, mas não, gente, é maioria absoluta. Maioria absoluta, né? Caso elas vão decidir nesse prazo, por maioria absoluta, se vai manter a prisão ou se vai relaxar. Relaxar não, porque não é uma prisão ilegal, né? Se vai manter a prisão ou se ele vai ser liberado. Agora, se a casa decidir manter, né, a prisão, os autos serão encaminhados em 24 horas ao Senado Federal. Ou Senado Federal não, então STF, ao Supremo Tribunal Federal, né? Para que este aprecie a legalidade da prisão. Um outro ponto importante é que se ele for condenado, né, por sentença judicial condenatória transitada em julgado, a perda do mandato será decidida tanto pela Câmara de Deputados quanto pelo Senado Federal, né, por maioria absoluta e voto secreto. Em que pese e haja, né, essa autorização para manter a prisão, não há essa autorização para o STF receber a denúncia e investigar, né, os parlamentares. Não existe. Embora haja essa autorização de 2/3, né, da Câmara dos Deputados por presidente, não é o que ocorre com os parlamentares. Um ponto importante é que o STF admitiu, né, que é possível, na verdade, né, a aplicação de medidas cautelares aos parlamentares, né, aos congressistas, desde que não interfira no exercício
ali das suas funções, das funções parlamentares, né? Se ocorrer, né, essa interferência, deve ser encaminhada à casa para que decida no prazo de 24 horas sobre a manutenção ou não dessa medida cautelar. Então, em que pese possa ser admitida, se ela interferir no exercício da atividade parlamentar, deverá ser remetido à casa em 24 horas para que esta decida. É similar, né, na verdade, à apreciação da prisão. Olha, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria, gente, de maioria absoluta, né, poderá, até a decisão final, sustar o andamento do processo, ou seja, não precisa de autorização para o STF receber a denúncia e nem para continuar ali investigando, né, o parlamentar. No entanto, a casa tem a faculdade, tem a possibilidade de sustar o andamento do processo, certo? Importante mencionar que esse pedido de sustação, né, será apreciado pela casa respectiva no prazo de 45 dias, né, e esse prazo ele é improrrogável. E a sustação do processo, o que ocorre? O processo vai ser prescrito? Não. Durante a suspensão, suspende-se a prescrição. A prescrição vai começar a contar quando acabar o mandato ou quando houver alguma modificação ali, né, nos limites da suspensão. Importante mencionar que essa imunidade formal, que é de prisão e processo, ela só é aplicada para processos criminais, gente. Ele pode responder por um processo civil, um processo fiscal, um processo administrativo, certo? Só não pode por criminal. Bota na sua cabeça, criminal. A imunidade formal não se aplica aos outros processos, só aos processos criminais. E que também não vai haver essa imunidade material nem formal a crimes antes da diplomação. Só são a crimes que tenham sido praticados durante o mandato e com relação com a função. Ok, gente? Agora a gente vai entrar aqui na questão do foro por prerrogativa de função. Os deputados e senadores, eles possuem, né, foro de prerrogativa de função, ou seja, eles vão ser julgados em tribunais específicos em razão da função que eles exercem. Por exemplo, os deputados estaduais e os deputados federais serão julgados por crime comum no STF, já que os deputados federais e os senadores, eles não cometem crime de responsabilidade. Lembrando que esse foro de prerrogativa de função é aplicado para os crimes cometidos após a diplomação e que tenham relação com a função e no exercício da função. Lembre-se disso. Crimes comuns ou crimes praticados antes ou mesmo durante o exercício do mandato, mas que não tenham relação com este, serão julgados em primeira instância, certo, gente? De um juiz comum, primeiro grau. Já se tiver essa relação aqui com a função e durante a função, após a diplomação, é o que? For prerrogativa de função. Aí tem assim, uma confusão ali, em razão de qual é o marco. Ele perdeu o cargo, ele vai para o primeiro. Ele foi eleito, ele sobe de novo. Gente, agora há um marco. Se a pessoa exerce o cargo ou deixou de exercer, mas ainda, né, o processo está continuando ali. Qual é o marco? O marco que se tem é que considera-se que foi estabilizada a competência a partir da conclusão da instrução probatória, ou seja, é um marco que considera, né, o fim da instrução, ou seja, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Não se modifica mais a competência. O fim da instrução é o marco. Acabou a instrução, não se modifica mais a competência por ele deixar de exercer o cargo ou por ele renunciar. A restrição do foro de prerrogativa ela não vai se aplicar nem a desembargadores nem aos membros do Ministério Público, ou seja, aquela restrição, né, que só seria para os crimes praticados após a diplomação, com relação com a função, não se aplica a esses membros aqui. Eles vão ser julgados independentemente pelo tribunal, ou seja, eles continuam sendo responsáveis, né, pelo julgamento, mesmo que o crime não tenha relação com suas funções, eles ainda vão continuar com o foro de prerrogativa de função, diferentemente dos parlamentares.
Vou falar agora um pouquinho sobre a prorrogação do foro por prerrogativa de função e a reeleição. Caso haja a reeleição para um mandato subsequente, ou seja, ele cumpriu os 4 anos e foi reeleito subsequentemente para um mandato de mais 4 anos, se os crimes foram praticados ali, né, nesse meio tempo e tem relação com a função, não vai ser mandado para o primeiro grau, vão ser continuados, né, ali na instância julgadora. Agora, caso haja a interrupção, né, 4 anos passou um tempo, para depois vir, não tem como manter, né, ou como julgar os crimes praticados nesse tempo no tribunal. Então, há o rompimento, né, do foro de prerrogativa de função. O STF, né, tem uma decisão entendendo que a prorrogação do foro por prerrogativa de função só ocorre se houver a reeleição sucessiva e ininterrupta, não se aplicando em caso de eleição para um novo mandato após ele ter ficado um tempo sem ocupar a função pública. E o mandato ele ainda vai, né, persistir, esse foro de prerrogativa vai existir em caso de mandato cruzado, ou seja, ele exercia uma função na Câmara e acabou na reeleição exercendo uma função no Senado. Então, ainda assim, vai existir o foro de prerrogativa de função em caso de mandatos cruzados. É bom informar que deputados e senadores eles não são obrigados, né, a testemunhar sobre fatos e ou informações que foram recebidas no exercício da função, recebidas ou prestadas, né, ali no exercício das suas funções, e nem sobre as pessoas que prestaram essas informações. Caso um deputado ou um senador queira ser incorporado às Forças Armadas, ele vai precisar da licença da casa respectiva. É importante mencionar que durante o estado de sítio, né, algumas dessas imunidades, dessas garantias, podem ser suspensas pelo voto de 2/3 dos membros ali da respectiva casa, né, desde que sejam para atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional e que não tenham relação com as medidas, com as funções praticadas, nem com as limitações do estado de sítio. Lembrando que essas imunidades elas não são renunciáveis, já que não é inerente ao indivíduo, e sim à sua função, tá? E elas também não são extensivas aos suplentes, pois só se estende, né, a quem realmente, né, efetivamente está exercendo a função pública. Aí, caso o suplente ele venha, né, a exercer, né, no lugar do efetivo, aí sim ele vai ter direito, mas caso ele não exerça em momento algum a função, ele não vai ter essas garantias. Os parlamentares estaduais são equiparados aos federais, então eles têm essas mesmas garantias e imunidades, né, que eu mencionei, mas os parlamentares municipais, que são os vereadores, eles não têm imunidade formal, ou seja, para processo e prisão, mas eles têm a imunidade material desde que pratique o ato durante, né, e com relação à função e desde que seja na circunscrição municipal, ou seja, dentro do município em que ele exerce a sua função. Vou falar um pouco agora sobre perda do mandato. Então, existem algumas possibilidades, né? E aí se divide em cassação, que é quando a perda ela vai ser decidida, né, pela casa, e tem as hipóteses de extinção, que é quando ela vai ser apenas declarada. A primeira hipótese é se infringir qualquer das hipóteses estabelecidas no artigo anterior. Então, ela vai ser decidida por maioria absoluta. Agora, caso o procedimento, se é decidida a cassação, né, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro, vai ser também decidida cassação por maioria absoluta. Se deixar de comparecer a cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou omissão, vai ser declarada, que é a extinção do mandato. Se perder ou tiver suspenso os direitos políticos, extinção vai ser declarada. Se a Justiça Eleitoral decretar, também vai ser declarada por extinção, né? E se sofrer uma condenação criminal, vai ser decidida por maioria absoluta. Resumindo, são 3 cassações e 3 extinções. Aí você vai ter que fazer um mnemônico para você conseguir decorar. Então, cassação e extinção. Cassação, ela é decidida e na cassação ela é declarada. A cassação eu acho que é algo mais explícito, tipo, você vai decidir aqui, tipo, se o procedimento foi incompatível, se sofreu condenação criminal.
Se o deputado ou senador ele for condenado, né, e o regime for um semiaberto ou aberto, ele não perderá automaticamente o cargo. A Câmara de Deputados ou o Senado Federal é quem decidirá sobre essa perda. Agora, caso o deputado seja condenado, né, ou o senador, a uma pena, né, superior a 120 dias em regime de fechado, que vai equivaler a um terço, né, das sessões, ele deverá cumprir internamente dentro da prisão, então ele acabará perdendo o cargo, né? Diferentemente do semiaberto ou aberto, em que ele tem a possibilidade de comparecer e exercer suas funções. No regime fechado, não. Se for superior a 120 dias, né, equivale a um terço das sessões, ele perderá o seu cargo. E em resumo, foi essa, né, a aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até mais, pessoal!